escala a internet. Hoje em dia, quem que não conhece o smartphone? Para você conseguir acessar dados do seu banco, resolver muitas coisas, até mesmo questão de trabalho, muitas pessoas terminam resolvendo as coisas diretamente através do smartphone. Mas essa realidade veio de muito lá atrás. Uma empresa que hoje em dia está muito grande, e é um grande conceito nesse mundo de smartphone, nesse mundo de tecnologia mobile, é a Apple, que praticamente começou com esse carinha aqui. O iPhone 2G no caso, ou iPhone 3G, como esse caso daqui, hoje em dia ele está tão difundido praticamente devido a esse cara aqui, o iPhone. Até a gente chegar, por exemplo, nesse patamar aqui, que é o que onde todo mundo conhece agora, iPhone 10, iPhone 11, teve todo um percurso começando praticamente com esse carinha aqui. Porém, antes desse carinha existir, antes de a gente ter o iPhone, teve um outro smartphone que fez muito sucesso. Estou falando aqui no caso do Nokia N95. A Nokia é conhecida, por exemplo, antes desse smartphone aqui, como o aparelho que tinha o jogo da cobrinha. Hoje em dia você tem smartphone que roda vários tipos de jogos, inclusive emuladores, até mesmo de PlayStation 2, GameCube. Mas quando a gente falava em questão de tecnologia, em coisa mobile, para você jogar, para você acessar suas redes sociais, internet, esse carinha aqui era referência em qualquer lugar. E é esse carinha aqui que eu quero apresentar para vocês hoje. Esse é o N95, aqui a gente tem a frente da caixa. Aqui a parte de baixo dele, o modelo RM320 e todos os conteúdos que vem dentro da caixa. Na lateral esquerda aqui o Nokia N95, na parte de cima mais alguns dizeres, aqui na lateral não temos nada. E aqui na parte de trás temos aqui algumas ilustrações, os modos que você consegue usar ele na questão de multimídia, o teclado para você conseguir fazer digitação, um dos modos também para você conseguir consumir suas mídias. Mais algumas informações e aqui um dos serviços que ele tinha. Para a época isso daqui era muito importante, questão de ter Java, esse Reel que é um player de música, né, de vídeos. Questão do Bluetooth já é meio que padrão, mas isso daqui, N-Gage, era uma plataforma que tinha muitos jogos exclusivos da Nokia. Tinha muitas plataformas como Crash também, alguns outros games, mas também tinha... Era uma plataforma, era uma central de jogos que a Nokia tinha na época. Vamos dar uma olhada aqui já na parte de frente, de dentro dele, que é o que realmente interessa. Olha só, abrindo aqui a gente já encontra ele. E é muito diferente a forma que antigamente os aparelhos eram apresentados. Olha só todo o capricho que você tinha aqui para apresentar o aparelho. Vamos levantar aqui essa parte, deixar ele só um pouquinho aqui de lado. Você vê até uma tampinha tinha para poder proteger. Muito bacana isso aqui. Aqui a gente tem o fone de ouvido dele que tinha uma central multimídia. Hoje em dia você aperta o botão uma vez, duas vezes, três vezes para acelerar, voltar, enfim. Mas nessa época aqui não tinha essa questão. E era feito diretamente aqui, ó, do botão. Tá até desgastando já algumas coisas aqui. Você vê que até pelo tempo não tem como. A borrachinha dele está bem se deteriorando, está desmanchando aqui, mas acho que ainda dá para usar. Ó. Aqui para a gente atender a ligação, acelerar, voltar, parar a música, apertar o play, até os botões de volume a gente tem aqui também. Isso aqui era para a gente poder prender na roupa, alguma coisa, para não precisar ficar usando o smartphone o tempo todo para controlar mídias. Aqui também a gente tem um fone de ouvido um pouco mais simples, também da Nokia, sem todo esse centro de multimídia, somente o fone de ouvido aqui. Um detalhe, que esse daqui de fato era uma parte do fone. Aqui você conseguiria colocar, desde que tenha o pino P2, você consegue colocar qualquer fone de ouvido aqui, inclusive até mesmo, acredito que o fone do iPhone você consegue colocar aqui. E esse aqui, como eu estava falando, esse de fato sim é um fone de ouvido comum, P2 também, só que aqui é mais simples, é só para a gente ouvir as músicas, atender ligação, para pausar e voltar a música, para atender e desligar uma ligação. Aqui a gente tem a bateria do smartphone. É diferente da maioria das baterias do Nokia, geralmente são um pouquinho maior. Esse aqui é um pouco mais quadradinha, 3.7 watts. Dura bem a reprodução de multimídia, a durabilidade da bateria é boa. Hoje em dia, todas as tecnologias são praticamente plug and play. Você só conecta o smartphone, por exemplo, e vai reconhecer os drivers que já tá, o software que já está dentro do smartphone e você já conseguia reproduzir. Na época a gente usava o Windows XP, por exemplo, estava ali praticamente no Windows Vista, no Windows 7, então ainda não tinha essa questão, mas hoje em dia a gente nem precisa mais disso daqui, desse tipo de serviço aqui, desse tipo de multimídia, que é mais questão de drivers e, por exemplo, também para a gente conseguir sincronizar dentro o aplicativo da Nokia, para a gente conseguir sincronizar alguns serviços, que esse agora acho que é PC Suite, se não me engano, provavelmente também deve estar dentro desse CD aqui.
Olha só o tamanho do manual. Hoje em dia a gente nem imagina que tem esse tipo de coisa. Olha só, manual, pelo menos a capa aqui bem ilustrada, a parte de trás. E aqui praticamente você tinha todas as informações, e o bacana é que isso aqui, ó, totalmente em português. Você tem todas as informações, tudo que você quer saber referente ao aparelho você consegue descobrir através desse manual. Aqui a gente também tem introdução de uso, como se já não bastasse o manual, mas aqui é uma coisa mais simplificada, mostrando qual que é as funções, como é que você liga o aparelho, questão de multimídia, uma coisa mais rápida para você já ligar e sair usando, ensinando como é que coloca a bateria, entre outras coisas. Mas aqui tem um outro panfleto referente a serviço de suporte Nokia Care. É uma coisa mais comum, geral, para todas as linhas do smartphone, não especificamente para o N95. Na época tinha o Nokia Maps 2.0, depois foi subindo para outras versões, mas agora a gente não consegue mais acessar porque os servidores da Nokia já foram todos desligados, então a gente não consegue mais ter acesso a esse tipo de coisa aqui. Então você vê, ó, os mapas, era bem bacana. Eu tive na época um desse daqui, estou adquirindo outro agora, mas o N73, o N80, cara, N85 eu tive também, eram smartphones muito bacana. Aqui o carregador dele, ainda vem aqui com o logo da Nokia, porque ele é diferente o carregador. Um é para entrada multimídia, o outro para você carregar, então termina tendo uma entrada a mais. Se você de repente quer consumir as suas multimídias na sua televisão, você consegue também através do cabo AB. AV a gente liga aqui na entrada do P2 normal, e aqui tem as entradas aqui do vídeo e os dois cabos do áudio. De repente, na época, né, você estava querendo ali, estava indo para algum compromisso, queria carregar o seu smartphone, não tinha como, ó, com esse carregador aqui, era possível você conectar aqui na entrada do fone do smartphone. Boa parte da molecada de hoje em dia não sabe o que foi isso daqui, o Nokia N95 na época dele. Assim como você deseja muito iPhone, o smartphone da hora, por exemplo, como o OnePlus One, ou o Mi Mix 3, o Mi Mix Alpha, o Galaxy Fold, na época esse daqui sim era o desejo de consumo, era o smartphone mais caro que você tinha, era o Nokia N95, depois teve as suas variantes como o N96, N85, mas cara, esse daqui, obviamente esse daqui, mas a versão um pouco anterior que era a cinza, que eu acho que tinha só 2 GB de RAM, não me recordo agora, e tinha expansão de memória, porém esse daqui não tem. Cara, isso daqui, Nokia N95, seja qual das suas variantes, isso daqui era um sonho de consumo, principalmente por as coisas que você conseguia fazer com ele na época que ele estava em alta no momento. Quem já conhece, quem ainda não conhece, quero pensar para vocês o Nokia N95. Essa é a frente do aparelho. Isso daqui, cara, fazia toda a diferença nos aparelhos que você só conseguia jogar, por exemplo, com a tecla 3, 5, 6, 7 para você movimentar o personagem, porque desde sempre, o jogo sempre foi algo muito importante nos smartphones. E nesse daqui tinha um diferencial. Você podia colocar ele aqui de lado, olha só, isso daqui tudo se mexe, ó. Um para cima, para esquerda, para direita, para cima, para baixo. Aqui ele também é clicável. Como ele tinha questão de emuladores, também isso ajudava muito para você configurar e conseguir jogar, principalmente por causa disso daqui, ó. As teclas deles multimídia, você conseguia configurar através de alguns aplicativos para, por exemplo, dar soco, pular, dar chute, L, R, por exemplo, no emulador de Game Boy Advance. Muita coisa que você conseguia fazer. E obviamente também você conseguia consumir as suas multimídias. Aqui a gente tem a câmera frontal dele, também com flash de LED, cara, algo que é revolucionário para a sua época. Essa tecla aqui, por exemplo, se você vai abrir vários aplicativos, você consegue ver todos eles segurando esse botão, mas a gente vai conferir muito dessas coisas daqui a pouco. Botão de atender ligação para rejeitar a ligação. Se você queria deletar alguma coisa, você apertava essa tecla Czinho aqui. Aqui tem um lápis onde você conseguia editar, escrever suas coisas. Esses dois, esquerda e direita, é como se fosse o clique para você de opções. Aqui tem a opção da tela, no lado da tela esquerda, do lado direito também. Aqui na parte de cima a gente tem somente o botão Power para a gente ligar e desligar o smartphone. Aqui na parte de baixo tem o cabo USB para a gente fazer a conexão, passar os arquivos multimídia dele. Aqui, como eu já tinha mostrado para vocês quase agora, a questão o pino para a gente poder fazer o carregamento do smartphone. Aqui na lateral, o pino padrão P2 para a gente poder consumir as nossas multimídias, e algo estranho porque ele fica bem na lateral. Então, para o bolso, isso não era algo tão intuitivo. Podia ficar aqui na parte de baixo, na parte de cima. E uma coisa legal, bem interessante que a gente tem nesse aparelho, tanto do lado esquerdo como do lado direito, você também tem aqui os alto-falante estéreo. E aqui a gente tem o sensor de infravermelho do aparelho.
Naquela época você já conseguia configurar e usar alguns aparelhos de televisão, entre outras coisas que usam infravermelho, para você controlar. Não me lembro se na época dava para controlar ar-condicionado, mas tinha muita coisa que você conseguia controlar através desse infravermelho. Olha só que legal, aqui a gente tem o flash de LED dele e a câmera de 5 megapixels com tecnologia da Carl Zeiss. Na época e até hoje é muito respeitada essa empresa aqui que fabrica essas lentes para os smartphones. Também na época também tinha para as câmeras da Sony. Aqui na parte de trás a tampa da bateria Nokia N-Series. Vamos remover aqui. O slot, o chip dele era bem grande na época, para a gente poder fazer. O chip que a gente usava não era o nano nem o micro, mas sim o SIM card normal, do tamanho bem grande. Olha só o tamanho do espaçamento que a gente tinha aqui. O sistema operacional praticamente define as coisas, define o perfil do usuário, define geralmente o nicho de pessoas que você vai ter voltado para a sua marca. E o Symbian, por usar a tecnologia Symbian na época, você conseguia fazer muita, mas muita coisa com esse aparelho. E essa é a tela inicial do Nokia N95. Aqui a gente tinha alguns atalhos, assim como você tem, por exemplo, na tela do Samsung Galaxy Note 10, S10 da linha S, desde que tinha a tela Edge, você puxar para o lado tinha a Edge, você tinha alguns atalhos, você já tem isso daqui no N95, por exemplo, no qualquer Android, você vê que tinha na tela inicial aqui, não na bandeja de aplicativos, mas você tem os aplicativos na tela, diferente do iPhone que você já tem tudo já direto, você dá o swipe e você já vê tudo que tem. Aqui não, você já tinha os atalhos dos aplicativos, isso é muito bacana, questão de pesquisa de internet, você dá para customizar todas essas opções que dá para remover, dá para colocar, trocar de lado. Aqui você conseguia acessar o Wi-Fi já sem ter que precisar entrar em configurações, diretamente aqui, ó, aqui está desligado o LAN, termina até ajudando para economizar a bateria, mas você conseguia ligar a sua internet Wi-Fi diretamente por aqui, por esses atalhos. Vamos navegar um pouquinho para a gente conhecer um pouco desse aparelho, o porquê que ele era tão hypado, porquê que fazia tanto sucesso o Symbian. Não fez só com o N95, é óbvio, mas a plataforma Symbian S60, S40 fez muito sucesso e esse é um dos fatores. Vamos entrar aqui no menu e ver as possibilidades que você tem. Aqui o mapa, que ele já não é mais atualizado, a gente não tem mais como mexer com ele. Esse é o menu principal do aparelho. Questão de mensagem, você conseguia, por exemplo, escrever aqui um texto. Hoje em dia a gente tem o teclado Caret, mas antigamente você tinha que fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui um número qualquer, beleza. E aqui, ó, para você digitar, dava um certo trabalho, por exemplo, se colocar a caixa aberta, ó. Aí o espaço. Ó. Você tinha que apertar várias vezes a mesma tecla para conseguir dar certo. Ó, mas dá para mexer, dá para usar. Na época isso daqui ninguém conhecia teclado Caret, isso aqui era uma ótima solução. Depois que de fato, como veio o iPhone, que juntou os conceitos desse celular, dos Palms, dos BlackBerry, juntou tudo num conceito só e deu início àquilo que a gente tem hoje em dia, ficou muito mais fácil. Mas na época isso daqui tinha muita gente que teclava isso aqui muito rápido, praticamente teclava quase da mesma velocidade que a gente tecla num teclado Caret. Dando mais uma olhada aqui, a gente tem o web que dá para navegar, e isso aqui ainda dá para a gente navegar em sites tranquilamente. Obviamente que é a versão mobile, bem limitada, mas dá para a gente navegar. Aqui na questão de aplicativos é onde eu acho que é o mais interessante, onde a gente tem os aplicativos nativos. Para você conseguir instalar aplicativos, independente de quem curte ou não rotear o aparelho, questão de pirataria ou não, nos dias de hoje você não consegue fazer praticamente nada se você não tiver o smartphone roteado. No caso eu uso o HomePatcher, mas entre outros aplicativos que é para você conseguir ter acesso a instalar os aplicativos, porque ele tinha muita questão de certificado. Então, como o certificado hoje em dia já não existe mais, ele tem o tempo vida de útil dele, então nem aplicativo nativo, se você plugar ele no computador e abrir o PC Switch, ele vai querer instalar algumas coisas aqui e ele já não vai ser mais permitido por causa do certificado que já não está mais válido. Então, por esse motivo, entre outros, que eu resolvi instalar aqui esse root no smartphone para deixar um pouco mais simplificado o uso do aparelho. Você conseguir instalar e desinstalar, no caso, desinstalar os aplicativos através desse gestor de aplicativos. Vamos dar uma voltada aqui. Na questão de ferramenta, é aqui onde você conseguia configurar, por exemplo, quer trocar a interface do aparelho, que era uma personalizada. Já tinha tema aqui nessa época, então você conseguia trocar, já tinha os que são de fábrica aqui do aparelho, e você conseguia também baixar na loja outros tipos de tema para você customizar o seu aparelho. Eu gosto desse aqui, ó. Eu deixei instalado esse daqui,
dá uma cara, uma aparência um pouco mais bacana para o aparelho. Aqui no modo de aplicativos, a gente pode observar, por exemplo, você tem o... Voltar aqui de novo na ferramenta, você tem o gestor de ficheiro, o gerenciador de arquivos. O meu NEM 95 está com o idioma de português de Portugal, porque a versão que tinha dele aqui, ele tinha uma ROM da Claro, então ele terminava sendo customizado, não estava legal para conseguir usar. Então eu troquei o Product Code dele e coloquei uma ROM que era, se não me engano, de Portugal, da África, não me lembro agora, da Europa. Coloquei uma ROM da Europa que tinha a opção para colocar o idioma de português de Portugal, pelo menos. Então fica um pouco mais fácil para usar. E terminou sendo o último firmware que foi lançado para esse aparelho aqui. E terminou sendo compatível com alguns outros serviços que só foram lançados um pouco mais próximo do tempo de vida útil desse carinha, que foi praticamente quando saiu o N96, o N85 já tinha uma tela de OLED, era um pouquinho menor, tinha os cantos um pouco mais arredondados. Talvez eu traga esse aparelho também aqui para o canal. Muito bom também. Tinha alguns bugs, como questão de bateria, que era um pouco chato, mas era um aparelho legal. Aqui é uma das coisas bacanas que você tinha nesse aparelho. E olha isso daqui, ó. Agora ele já não funciona mais porque o servidor para esse aparelho aqui não funciona mais, então a gente não consegue. Ele dá sempre algum erro, ó. Check your connect phone, time and date. Ou seja, ele não é mais compatível com esse aparelho aqui, infelizmente. Tinha vários aplicativos, vários jogos. Quando tinha, na época, somente jogo da cobrinha, para a maioria dos smartphones, você tinha jogo Java, que era extremamente lento, você já conseguia jogar jogos no N95. Aliás, em smartphones que tinha a tecnologia Symbian S60, versão 3, por exemplo, você tinha Prince of Persia, Tomb Raider, Roller Coaster, Skyforce, Lamentis Land, que é um jogo, mano, muito da hora esse jogo, é um RPG muito bacana. Seven Days Salvation é um jogo posso dizer assim, jogo de terror. Eu ainda não cheguei a fechar ele, mas eu vou fechar. Olha só, emuladores que você tinha, como por exemplo o de Game Boy Advance, o Game Boy, emulador do Game Boy comum, deixa eu dar uma olhadinha. Tá aqui o emulador de Game Boy, Pico Drive, que é emulador de Mega Drive, e o N-Gage, que é onde você tem uns jogos mais aprimorados através dessa plataforma aqui. Ele tem um giroscópio que ele só vira, infelizmente, para esse lado. Para esse lado aqui, que é uma coisa curiosa. Então eu deixo até desativado. Quando eu quero rotacionar a tela, para rodar algum jogo que eu consiga usar isso daqui, geralmente eu uso esse aplicativo aqui. Através dele, ó, eu vou colocar aqui opções Rotate Me. Então, ó, ele girou. Vou colocar Rotate Me de novo. Ele girou para cá, eu puxo para cá. Agora ele terminou rotacionando de novo. Vamos colocar aqui de novo, rotacionar e rotacionar. Vamos rotacionar. Aí sim eu consigo usar aqui. Se eu quiser rodar um emulador, por exemplo, eu jogo nessa posição, uso isso daqui como o direcional e aqui os botões de ação para aquilo que o jogo estiver precisando no momento. Deixa eu ver, são muitas praticidades que você tinha com esse aparelho aqui que você conseguia fazer muita coisa com ele. Um dos principais, olha só, uma coisa também que não funciona mais, infelizmente, é a questão do YouTube. Mas tinha até pouco tempo atrás, aliás, um bom tempo atrás ele ainda funcionava. Tem aqui esse Magic Key, que é onde você conseguia configurar os teclados aqui dele para você configurar conforme a ação que você quer. Enfim, muita coisa que você tinha para esse aparelho. Quero só mostrar aqui para vocês, além desses jogos que a gente tem aqui, ó, Quake, tem Doom também que você tinha para ele, N-Gage, que é a central, só para a gente ver como é que é a apresentação, para você ver como que é a cara dos jogos e o que tinha para esse aparelho aqui na época, vamos dizer, do ano de 2006 praticamente. Muito embora o N-Gage com essas plataformas desses jogos aqui já é um pouco mais para adiantado, já é um pouco mais para coisa de 2008, 2007, por aí. Hoje em dia isso daqui não é nada, cara, mas na época você não faz ideia. Toda essa interface, tudo isso daqui, olha só, a forma que os jogos eram catalogados, isso daqui, cara, fez muito sucesso e até hoje eu gosto muito disso aqui. Olha só, eu deixei instalado aqui alguns jogos, olha o que você já tinha na época, Resident Evil, por exemplo, Metal Gear, cara, muito bacana esse jogo aqui, ele é baseado naquele Metal Gear que saiu, acho que se não me engano, pro GameCube, obviamente muito customizado, né? Muita coisa que foi removida para conseguir rodar nesse jogo, principalmente a questão do tamanho da memória. Também a questão do tempo de campanha, que é muito reduzido. Estilo Nintendogs também, que já tinha, FIFA, Sudoku, Solitary, Star Wars Force.
Enfim, muitos jogos a gente tinha aqui nessa plataforma. Eu quero colocar alguma coisinha aqui, só para vocês verem rodando. Eu quero colocar esse daqui, o One, que é um estilo de luta, um jogo de luta estilo Tekken. Bom, se eu conseguir lembrar, o que tem que fazer aqui para poder jogar, mano? Eu já não lembro mais. Qual eram as teclas, o que tinha que fazer aqui para poder funcionar os botões aqui de luta, os botões de ação. Eu não lembro mais. Terminei perdendo porque eu não lembro mais. E uma coisa que é legal que eu tinha dito no começo, que é uma das funções desse daqui, por exemplo, você acessava a galeria de apps, a gaveta de apps do smartphone, mas também, por exemplo, se você queria fechar algum aplicativo que estava aberto, ó, você segura aqui, aperta o C e você fecha o aplicativo. Obviamente pela memória RAM ele termina sendo um pouquinho mais limitado, um pouco mais lento, mas dá para rodar tranquilamente. Na época ninguém reclamava e nem percebia, nem sentia esse tipo de lentidão. Resumidamente, esse é o N95. Quero mostrar também aqui o serviço de câmera dele. E olha só que bacana, você consegue ativar ela também diretamente aqui pela lateral, que eu nem tinha mostrado ainda. Aqui o serviço de multimídia para você ver os arquivos que você tem. Aqui eu não tenho, acho que eu não tenho nada gravado aqui nele, mas você vê, ó, apertava esse botão, você já ia direto para a galeria dele. Que você tem com o Nokia N95 até hoje é muito grande, você consegue fazer muita coisa, muita mídia que você ainda tem, você consegue assistir por ele. Obviamente que você precisa, às vezes, dependendo do arquivo, um filme, você precisa, às vezes, dar uma compressão para você conseguir rodar aqui nele, questão de resolução, de repente pode ser que dê algum conflito, mas até hoje você consegue fazer muita coisa por esse aparelho aqui, principalmente na questão de jogatina. E vale a pena salientar, ele funciona muito bem para ligação, você puxou aqui, ele ainda fica um pouco maior, então ó, já até hoje de vez em quando eu coloco um chip nele aqui para me poder fazer as minhas ligações, então ó, é tranquilo para você conseguir usar, você também pode usar para fazer suas ligações com o modo do teclado fechado, para atender a ligação é um volume bom até, a pessoa consegue ouvir você tranquilamente, praticamente da mesma forma que você usa o smartphone hoje em dia, é a qualidade de som que você vai ter aqui nesse smartphone. E como vocês conseguiram ver pela câmera, para a época dele, 5 megapixels, olha só a qualidade, o registro, a qualidade do arquivo, a qualidade do registro que você tem, tirando com esse Nokia N95, até mesmo questão de vídeo, faz registros aceitável, bacana. Muitos smartphones hoje em dia, dependendo do aparelho, não chega nem próximo disso que a gente consegue fazer com o Nokia N95. Obviamente também porque as lentes Calzine terminam ajudando muito. Mas esse aqui é o Nokia N95, tem muita coisa que ainda dá para falar referente a ele, mas sobre isso eu queria fazer um vídeo um pouco mais dedicado, terminou sendo um vídeo um pouco mais extenso, referente ao vídeo unboxing, mas eu queria trazer algumas coisas, para quem não conhece, para você pelo menos de cara já saber quem era esse carinha aqui e de repente você pode estar pensando, pô, eu quero fazer uma coleção também. Não é muito difícil de achar, você pode, de repente você consegue achar ele no Mercado Livre, no AliExpress. O que a galera faz? Eles fazem um recondicionado, colocam uma carcaça nova no aparelho, com uma tela nova às vezes também, e pega a placa-mãe, coloca aqui e monta um aparelho novinho. O problema é que ele não vai ser tão completo como esse que eu tenho aqui, questão de caixa, os acessórios, isso vai ser mais difícil de você achar. No Mercado Livre eu sei que eu estava vivendo esses dias, tem esse daqui, o N95 completo que nem o meu, estava na faixa de R$ 900 mais ou menos, o preço é um pouquinho salgado, mas só aparelhos, se você pegar só aparelho, você consegue pegar aí no Mercado Livre por R$ 300, 400, R$ 250, tanto dessa cor aqui quanto do anterior desse também, bem como outros aparelhos da linha Symbian você também consegue encontrar lá. Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo do N95, se quer saber mais referente a esse aparelho, coloca aqui embaixo no campo de comentários, que eu vou provavelmente estar fazendo um vídeo baseado nas suas perguntas. Se você não é inscrito no canal Caixa Aberta, aproveita, clica aqui embaixo, faz essa inscrição e aproveita também
deixa aí um like para estar avaliando o nosso vídeo. E também ativa o sino de notificações para você receber as notificações de tudo aquilo que a gente faz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, eu espero vocês na próxima, pessoal. Até lá!